Para quem não me conhece, sou o professor Marcos Ferreira, jardineiro, artesão, folclorista e professor de mitologia na USP. Queria muitíssimo agradecer o convite para participar desse encontro no Instituto Butantan, que para mim é tão significativo, não só porque foi a minha tese de doutorado em 98, mas pelos anos que eu trabalhei no Instituto, na divisão de desenvolvimento cultural, junto com o professor Henrique Moisés Canteiro. Saudoso. Mitologia, porque é uma área de conhecimento que remonta talvez o primeiro grupo interdisciplinar na história do Ocidente, que é o Círculo de Eranos, que se desenvolveu em Ascona, entre Suíça e Itália, de 1927 até 1988. São vários anos de trabalho intenso e interdisciplinar, publicados em 57 volumes dos Eranos Jahrbuch, os cadernos de Eranos, a maioria em alemão e francês, poucos traduzidos para o inglês pelo Joseph Campbell, enquanto ainda vivo, e me parece que somente 2 volumes traduzidos para o espanhol. Cujos parceiros múltiplos de todas as áreas do conhecimento, tendo como anfitriões Martin Buber, Carl Gustav Jung, Karl Otto, Mircea Eliade, Gilbert Durand, Herbert Reed, um célebre anarquista ligado às artes e à educação, Martin Noll, filósofos da ciência, etologia, enfim, talvez um dos primeiros grupos interdisciplinares, a rigor, preocupados com essa questão, o que é o ser humano e essas suas várias formas simbólicas de constituição da existência. Não acaso, o grupo de Ascona, o Círculo de Eranos, se desenvolve em Monte Verità, ao lado do Lago Maggiore, que era o último reduto anarquista, onde havia se refugiado Kropotkin, Bakunin, onde Josephine Baker com Laban ensaiavam formas de uma nova dança com uma vida naturalista. Então imaginem o arrepio dos camponeses ao verem todos aqueles tedescos, branquelos, alemães, nus, andando para cima e para baixo, dançando, vegetarianos, enfim. Essa herança do Círculo de Eranos é bastante forte, ligado ao pensamento libertário, todos querendo viver uma outra possibilidade de existência para além do modo burguês capitalista e que havia terminado há pouco a Primeira Guerra Mundial, em 18. Então essa herança permanece pelas mesas redondas, pelo espírito coletivo, da conversa no Círculo de Eranos e, portanto, completamente afastados da vida institucional de uma universidade.
eso enkel autopian alelek terjesti a foljegoni mantra edes hangiain edes tantra Eskinitia melisegeras A chuva canta, o tambor cavalga, alma se espalha, líquido mantra, vozes da beleza, abre em tantra, da casa ampla, profundeza. As eso enekel alodopian alelek terjesti a foljegoni mantra edes hangiain edes tantra eskinitia melisegetras melisegeras profundezas. La 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 da da la 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 da la 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 Inscrito nesta tradição da produção científica de Eranos, é preciso marcar logo de início uma diferença radical entre as investigações em mitologia daquilo que é entendido como mito no senso comum. Então aqui já descartamos de início toda a concepção de mito como sendo algo ilusório, algo fantasioso, fruto do desconhecimento das leis científicas ou naturais, como estereótipo na realidade, que é algo extremamente difundido, não só no senso comum, mas em grande parte da ciência moderna ainda também. Tivemos várias abordagens de mitologia emerista, uma das primeiras que acreditavam que os heróis míticos eram antigos reis ou príncipes que foram divinizados,
as abordagens mais funcionalistas, devedoras desta função que se exerce em algum tecido da sociedade, as concepções derivadas desse funcionalismo, que é entender a mitologia como uma pré-racionalidade ou uma pré-filosofia, as concepções mais reducionistas, como o freudismo, que vai reduzir as narrativas míticas à proibição do incesto e ao complexo de Édipo, por exemplo, ou ainda o estruturalismo em Claude Lévi-Strauss, que também reduz a mitologia às relações de parentesco, embora tenha avançado significativamente em algumas outras áreas da mitologia, principalmente nos seus trabalhos finais, o cru e o cozido, por exemplo. A antropologia simbólica, na qual eu me inscrevo, e todos esses pensadores do Círculo de Eranos, assim como as abordagens mais recentes de antropolíticas, como por exemplo em Georges Ballandier, Jean-Pierre Sironneau, evidenciando o aspecto político desta natureza mítica, seja, por exemplo, no fenômeno bastante recente, no século XX e XXI, que é a conversão de partidos políticos em seitas religiosas e vice-versa, seitas religiosas que começam a ocupar lugar no Estado e a interferir na gestão pública com interesses que são absolutamente religiosos. Esse é um fenômeno bastante recente. Vivemos agora as consequências deste mito. E dentro da antropologia simbólica, a mito-hermenêutica, ou seja, uma forma de interpretação utilizando os vestígios míticos ancestrais para poder compreender as obras da cultura, o espírito do tempo, as relações sociais, numa dimensão um pouco mais profunda. Então, é uma concepção mais técnica que difere completamente dessas concepções de senso comum e de uma ciência clássica tradicional, pré-Einstein, que ainda não consegue lidar com essa tessitura mítica. O qual é o simbolismo cultural, ou seja, como os símbolos se apresentam dentro de determinadas tradições culturais, assim como esta variação em tempo e espaço diferentes, mas também o seu caráter invariante, ou seja, o que temos na estrutura mais arcaica, mais ancestral, que permite uma mitologia comparada, que permite estabelecer diálogos e contatos entre as várias narrativas míticas, independentemente de tempo e espaço. Por quê? Porque a imagem, ela, nestas pesquisas, nessas investigações, ela está incrustada no corpo. O corpo é o elemento invariante da espécie. E, portanto, todos os gestos, toda aquilo que eu chamo de gesticulação cultural, ela imprime um território, uma topografia mítica no nosso imaginário que vai organizar a nossa concepção de real. Portanto, aqui não se trata de polarizar o real e o imaginário, mas entender o quanto o real ele é organizado pelo imaginário, pelas narrativas míticas, pelos mitos que vivemos individual, pessoalmente e também coletivamente. Portanto, essa mito-hermenêutica ela exerce uma jornada interpretativa, não é algo que se estabelece como verdade absoluta de um ponto final. Não, a cada momento da nossa jornada nós temos capacidades distintas de compreender a mensagem mítica, os seus símbolos, os seus significados, em decorrência daquilo que vivemos, em decorrência do que foi a nossa jornada até hoje.
E essa jornada interpretativa não é absolutamente nada de novo. A física e a mecânica quânticas, desde Einstein e todos os seus continuadores a posteriori, vão confirmar isso. A existência do fenômeno só existe em decorrência de um observador, e a própria presença do observador interfere no fenômeno. Vivemos colapsos de probabilidades que nos deixam a uma possível conexão absolutamente aleatória. Então, é possível estabelecer frequências, padrões, sem dúvida que sim, mas sempre em relação a alguém que concebe, percebe, significa esses padrões, essas variâncias ou invariâncias. Então não se trata de nada quilômetros de distância de qualquer esoterismo barato, de qualquer Paulo Coelice, de qualquer modismo editorial, de fadas, duendes, gnomos e etc. Sim build é a transformação desta forma que comporta um determinado sentido. Essas duas acepções são completamente diferentes do que em grego chamamos de diairesis, que é o pensamento por fragmentação, por partes. Essa forma de pensar diairética, de separar em partes, sem nenhuma conotação moral, é diabólico, ou seja, de diabolos, aquilo que separa as partes. Portanto, todo pensamento analítico que vai escarafunchar, que vai explicar, né? Tirar todas as plicas, todas as dobras para fora, para conhecer o seu interior, é sempre uma forma de pensar do dissecamento. Dissecar as partes. E, portanto, quando você disseca qualquer animal, o animal está morto, já não está vivo. Todo pensamento analítico que divide em partes perde essa concepção do todo. Ao contrário, o sentimento, ou ainda a forma de pensar simbólico, é aquilo que vai reunir as partes para sua compreensão. Portanto, é no âmbito deste pensamento simbólico, ou ainda aquilo que diria o Ernest Cassirer na sua Filosofia das Formas Simbólicas, que são 3 generosos volumes, todas as expressões humanas são uma forma de pensamento simbólico e, portanto, tanto a ciência quanto a história, a mitologia, a linguagem, as artes, são todas formas simbólicas e, portanto, não há uma hierarquia entre uma forma simbólica ou outra, mas maneiras diferentes de lidar e constituir sentido, atribuir sentido aos símbolos com os quais lida. No âmbito desse pensamento simbólico, então, o mito, nós não vamos entender aqui como uma falsa compreensão da natureza ou das leis científicas, uma consciência invertida, uma mentira, uma fábula, uma historinha para boi dormir. Não. O mito tem um sentido bastante preciso para nós no âmbito das hermenêuticas, de todas as maneiras simbólicas de tentar compreender a existência, o mundo e os outros, que é o fato de ela ter um tríplice efeito. É sempre uma narrativa de imagens e símbolos, uma narrativa extremamente dinâmica que vai articular ao mesmo tempo o passado imemorial, aquilo que chamamos de arqueomemória, e essa arqueomemória é a memória da espécie, Homo sapiens e Mulher sapiens. O termo em latim existe, por que não utilizá-lo, senão sob a desculpa de algum machismo acadêmico e ocidental. Essa arqueomemória é a reserva
na nossa própria espécie de todas as nossas alternativas de sobrevivência. E, portanto, como diria o Edgar Morin, nós temos um cérebro triúnico. Um talvez mais primitivo, e por isso eu aponto essa região aqui de trás, que se estende pela medula, que é o nosso cérebro reptilíneo. No mesocórtex dos primatas, mamíferos, e muito recentemente, 60, 35 mil anos, a depender de como é que se encara isso, de história humana, o mais novo é o córtex cerebral, tipicamente hominídeo. Então, esta junção dos três cérebros, ou dessas três memórias coletivas, é que nos possibilita acessar, mesmo que de maneira inconsciente, uma memória da espécie. Essa memória da espécie, com caminhos que não são nem um pouco originais, podemos nomear de uma determinada maneira. Então, essa tríplice articulação é esta memória, essa arqueomemória, no meu presente vivido, por ser a partir do nosso repertório que nós vamos atribuir ou tentar constituir sentidos para a própria existência, com o acúmulo da nossa jornada interpretativa. Hoje eu tenho uma leitura, amanhã eu posso ter uma outra leitura completamente diferente. Essa arqueomemória com o presente vivido que nos abre possibilidades para o devir. Abre possibilidades de alternativas, de criação, enfim. Então toda a narrativa mítica nos possibilita, quando ouvimos, quando lemos ou quando vivenciamos, essa articulação tríplice ao mesmo tempo, deste passado imemorial no meu presente que abre possibilidades de existência. Essa é a compreensão, digamos assim, em todo o esteio deste círculo de Eranos. Isso eu venho já há mais de 40 anos investigando, o resultado da tese de doutoramento em 98, mas já pesquisando isso com os povos originários e com comunidades tradicionais desde os anos 80, final de 70, começo dos anos 80. Além desses vários companheiros de viagem, é possível verificar nas publicações, nos livros, artigos meus a respeito disso, em especial não só a tese, mas também o livro Crepusculário, ensaio sobre mito, hermenêutica e educação em Euskadi, que é o País Basco, quando estive lá como professor visitante. Aproximações ao imaginário, bússola de investigação poética, que escrevi junto com o colega Rogério de Almeida, também da USP, que é uma espécie de guia para pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doc, com os conceitos e as noções básicas dessas investigações. Antiga Leiga para um Rio Seco e outras cantigas, ainda no prelo, em 5 volumes, que é um acerto de contas com as teses de doutorado, de livre docência e de pós-doutorado no País Basco, que ainda deve sair. É de onde eu falo, é de onde eu faço as minhas reflexões. Para aqueles que estejam interessados em aprofundar, é só consultar esta bibliografia e o caminho das pedras que a gente sempre apresenta, né? Mas os meus grandes companheiros de viagem são alguns, há muito tempo.
mami zolo, we mami zolo, we mami zolo, mami zolo, mami zolo, we 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 mami zolo, mami zolo, we 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 mami zolo, ngakana nganthathu mamazana waze kwakuhle kwethu bajabulo makhelwane mina ngakana nganthathu mamazana waze kwakuhle kwethu bajabulo makhelwane mina ngakana nganthathu mamazana waze kwakuhle kwethu bajabulo makhelwane bajabulo makhelwane bajabulo makhelwane bajabulo makhelwane bajabulo makhelwane kwakumnandi kimina mamezala nanamhlanje usemnandi kwakumnandi kimina mamezala nanamhlanje usemnandi usemnandi usangithanda
A figura ancestral da serpente, ela apresenta sempre uma multiplicidade de variantes espaço-temporais. Elas vão ser encaradas das maneiras mais distintas, dependendo, né, de cada quadro cultural, político, simbólico em que ele se apresenta, e ao mesmo tempo uma invariabilidade em decorrência dessa unicidade dos esquemas corporais. Um desses esquemas corporais é o esquema de ascensão, de permanecer em pé como bípede. Isso não é uma coisa à toa, ele é constitutivo da espécie humana. Outro esquema corporal é justamente o da alimentação, da digestão, do abraço, do acolhimento. E um terceiro é o esquema cíclico, o esquema rítmico da primeira informação sonora que temos, que é no ventre materno, ainda ouvindo o compasso ternário do batimento cardíaco da mãe, até todas as brincadeiras de ritmo, de constância, que são exercidos durante a primeira infância e ao longo de toda a vida, até o ritmo copulativo dos mamíferos superiores. Então esses esquemas corporais é que estruturam uma determinada imagem, uma determinada constelação de imagens que vão ser organizados pelo fio narrativo. Não importa a autoria, porque a autoria é sempre coletiva e de tradição oral. O que nos corrobora as investigações são justamente as ressonâncias, as correspondências simbólicas entre uma narrativa e outra, e as suas mudanças ao longo da história, seja na migração dos símbolos, uma tese um pouco difusionista, mas que não consegue dar conta do todo dos estudos em mitologia, mas esta migração interna dos símbolos, ou seja, como é que os mitos e os símbolos vão se transformando no interior de uma mesma narrativa e vão adquirindo outras facetas. Portanto, a serpente sempre marcou, além do objeto de estudo, sempre marcou de maneira mítica a história do Instituto Butantan. Tanto na sua iniciação quanto na iniciação científica de várias lideranças no Instituto. Um desses emblemas é justamente o que está no frontal do prédio da biblioteca, imagem de que o Vital Brasil sempre gostou muito, que é da mussurana comendo uma jararaca. Mussurana, cléria, que é ofiófaga, comendo uma Botropis jararaca, que é o Ouroboros mais ameríndio, dessa serpente que come a outra serpente num ciclo tal qual no Velho Mundo, que não é tão velho assim, diga-se de passagem, mas desse ciclo de regeneração, de morte e vida. E essas coisas ocorrem entre as grandes árvores de Ibitantã, da terra dura, esse princípio de vida e morte, de regeneração da vida. E isso se espraia em várias atividades do Instituto até hoje. Seja no contato com serpentes, seja na extração do veneno, seja na coleta, na criação, na identificação, o cuidado com os serpentários, a reprodução dos montes de cupim, né, nas abóbodas onde circulam as serpentes, marcando esse imaginário, diríamos, de regeneração. Não é de resgatar alguma coisa, mas é de propiciar condições para que o gene
ou seja, para que o princípio da vida se restabeleça. Daí esta oscilação entre o veneno ofídico, que tanto pode causar a morte, como também é o remédio para a sua cura, para a sua recuperação. É um princípio absolutamente ancestral. A ciência contemporânea, evidentemente, encontra marcadores moleculares, encontra fatores, princípios ativos que vão comprovar ou não determinadas ações, mas este princípio ele é absolutamente ancestral, o que chamaríamos de princípio da similitude. Assim como um dos trabalhos que parece absolutamente cotidiano e talvez sem sentido, mas é que é extremamente importante nessa iniciação das lideranças científicas no Butantan, é o trabalho com as vidrarias. Lavar as vidrarias, lavar os tubos de ensaio, lavar os elemaias, deixar a bancada limpa, tudo isso inconscientemente faz parte deste processo de regeneração do próprio trabalho do laboratório. Lembrando que laboratório é um nome bastante comprometido com essa prática alquímica, ou seja, onde o labor, o trabalho se faz, mas ao mesmo tempo o seu oratório, a sua forma de diálogo com a essência do próprio ser humano. Por isso esse laboratório, quando ele prescinde deste contato com o próprio ser, como no princípio da gnose, conhecer no mundo exterior, o meu mundo interior, a base da gnose, quando se deixa isso de lado e se degringola para química pura, enfim, já sem esse compromisso, o conhecimento também degringola. E aí pode ser usado das mais diferentes formas, como já vimos na história da humanidade, com as guerras bacteriológicas, com as armas químicas e assim por diante. E daí também o interesse que vai se alastrando dentro do Butantan com todos os outros animais peçonhentos que causam acidentes com seu veneno. Aranhas, escorpiões, lacraias, largatas, né? O Lonome obliqua, que é um dos casos mais recentes, sapos, enfim. Mas sempre pautando-se por encontrar esse princípio de regeneração da vida no próprio veneno. O veneno e o antídoto, então, me parecem dilemas que são absolutamente asclepianos, são derivados de Asclépio no mundo grego, mas que ainda habitam a ciência contemporânea e atravessam também o Butantan e as serpentes. É curioso o fato de que o grande emblema da medicina, que é o emblema de Asclépio, é o caduceu, o bastão, ou seja, o axis mundi, a árvore portátil, enroscada por uma única serpente, que ela é responsável tanto pela vida quanto pela morte. Asclépio fazia a sua prática depois de iniciado por Quiron, o centauro, né, arquema dos mestres que faz todas as iniciações. Provavelmente é uma imagem que o mundo grego herdou dos cavaleiros mongóis, exímios rinetes e que pareciam fundidos em um só, o cavaleiro e o seu cavalo. Mas independente disso, Quiron tem uma trajetória extremamente interessante para essas questões, mas ficando com a figura de Asclépio, que é o seu aprendiz, Asclépio no Epidauro, no Centro de Estudos e de Tratamento das Pessoas, levava as pessoas que precisavam de algum socorro para a Cliné, um pequeno quarto de pedra dentro do Epidauro, como uma cama de pedra onde a pessoa deitava. Ele produz
na sua farmacopeia, uma poção que induzia a pessoa ao sono. E, portanto, é durante o sono que Asclépio atuava para identificar a origem da doença e o seu necessário antídoto ou remédio. Nessa narrativa mítica, é curioso que antecipa em quase 3.000 anos o aparecimento da psicanálise, por exemplo, ou como no Jung, Carl Gustav Jung, a descoberta do inconsciente. É no sonho, é nessa outra atividade, não da vigilância racional, que se pode fazer toda a terapeuem, a terapia, a cura da própria pessoa. Essas marcas, elas são importantes porque quando Asclépio ele é denunciado por Hades, o senhor dos ínferos, irmão de Zeus, dizendo que Asclépio estava interferindo com seu próprio trabalho, ressuscitando mortos. E aí, portanto, Zeus fulmina Asclépio. Mas, por intercessão de Hermes, lembrando tudo aquilo que ele faz, como psicopombo, condutor de almas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, Zeus acaba ressuscitando e perdoando para que ele continuasse a sua atividade, desde que não interferisse nos mortos que devem ir para os ínferos no reino do Hades. Então, Asclépio é aquele que avança, comete uma espécie de híbris, de ousadia, avançando o terreno do próprio sagrado, que é o dilema de toda medicina experimental ou não, no trânsito entre a vida e a morte. E aí o juramento de Hipócrates, por sua vez discípulo de Asclépio, considerado o pai da medicina, e no juramento, até hoje imortalizado, com adaptações, evidentemente, mas quando no Hippocratium do século V, um manuscrito com os escritos de Hipócrates, esse juramento me parece que continua bastante atual e com todas essas marcas míticas da ambivalência da serpente. Diz o juramento, na sua versão um pouco mais original, com algumas supressões. Eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, conhecido como Asclépio, Ígia e Panaceia, que são suas filhas, e por todos os deuses e deusas, quem conclamo como minhas testemunhas, juro cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue, estimar tanto quanto a meus pais aqueles que me ensinou essa arte. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Um pequeno parênteses, portanto, aqui não se faz nenhum juízo de valor em relação ao homossexualismo. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão. Honrado para sempre entre os homens, eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. O contrário aconteça. Obrigado por vocês terem ouvido tudo isso.
Como disse no começo, as coisas podem ser consultadas, mas enfim, eu estou à disposição para as dúvidas, questões, observações, tanto agora, imediatamente, como também pelo e-mail marcosfe@usp.br. Nunca me furto de responder as dúvidas que me chegam. Muito obrigado e espero que todos nós consigamos sair livres, sanos e, se possível, com alguma felicidade deste clima terrível da pandemia e dos pandemônios que nos governam. Obrigado.